Conhecimento estético, segmento 5. Neste segmento 5, vamos revisitar alguns dos principais pensadores que falaram sobre estética ao longo da história do Ocidente. Vamos começar a nossa viagem lá atrás, na Grécia Antiga, com Platão, Aristóteles, por exemplo. Vamos passar pela Idade Média, com Tomás de Aquino, Renascimento, com Vasari. Vamos chegar ao Iluminismo, com Kant e Baumgarten, e até a era mais recente, com Hegel e Kant. O século XX será tratado no próximo segmento 6. Obrigado. Aqui vamos abrir uma cronologia das ideias estéticas, fazendo uma viagem desde a antiga Grécia até nossos dias. O pintor Georges Braque, que vemos na foto, é autor, dentre outras, da seguinte frase: a arte é feita para perturbar, a ciência para tranquilizar. Hoje, não é difícil para nós entender o que este pintor francês quis dizer com sua famosa frase, mas não foi sempre assim. Por muito tempo, se acreditou justamente no contrário. Basta lembrarmos, por exemplo, das agruras que Galileu Galilei passou com a Igreja, sendo forçado a negar que a Terra girava em torno de si e em torno do Sol. Caso contrário, poderia acabar na fogueira. Neste caso, se acreditava que a ciência vinha para perturbar o sereno mundo cristão, enquanto, à época, a arte era invocada para representar o sublime e os altos sentimentos humanos em busca do divino. Somente a partir do romantismo, início do século XIX, a arte começou a perturbar o status quo ocidental com obras que desafiavam a moral vigente, instigavam revoltas contra a política existente, quebravam cânones com revoluções técnicas e culturais que escandalizaram a sociedade ocidental, pondo a nu e anunciando abertamente a imundícia que se escondia por detrás de honrados governos, senhores e acordos funestos. Hoje em dia, a frase de Braque continua verdadeira, porque a ciência, apesar de nos dar o poder de destruir o mundo, também nos oferece soluções para diversos problemas humanos, sendo fonte de segurança e prosperidade. A arte, contudo, continua sua campanha, iniciada há pelo menos 200 anos, revelando as entranhas do humano e da sociedade. Aqui é importante frisar que a arte, como grande comunicadora do conhecimento estético, demonstra cabalmente a importância da estética na evolução da sociedade humana. Neste slide, podemos verificar como nasce o debate sobre a estética e a arte lá no começo do Ocidente, em plena Grécia clássica. O pensamento estético já nasce sendo submetido a duas visões de mundo radicalmente opostas. Parmênides, que vai inaugurar a linha idealista do pensamento ocidental, acreditava que a realidade era incriada e, por isso, imóvel, já que ele imaginava a realidade como algo eterno, portanto, já pronto e definitivamente estático. O movimento das coisas, para Parmênides, seria mera ilusão provocada pelos sentidos físicos. Podemos resumir seu pensamento com a seguinte expressão: as coisas são o que são. No entanto, Parmênides não estava sozinho no palco do pensamento grego. Outro pensador imaginava o mundo de um modo completamente diferente, assumindo que as coisas mudam desde sempre. Heráclito ficou famoso, dentre outras ideias, pela seguinte frase: não nos banhamos 2 vezes no mesmo rio, porque da segunda vez nós já teremos mudado de algum modo, assim como também o rio terá mudado alguma coisa em seu curso e em suas águas. O que Heráclito quis dizer com isso? Simplesmente que todo mundo muda com o tempo e nada permanece o que é. Estamos, portanto, sempre vindo a ser. Essa ideia de estar sempre vindo a ser ganhou com o tempo um nome entre os filósofos: devir. O devir é o vir a ser do mundo e das coisas, que estão sempre em transição, mutação, transformação e mudança. Ao contrário de Parmênides, para quem as coisas sempre são, para Heráclito, nada é. Prestemos atenção a isso. Nada é significa que nada que existe no mundo pode ser sempre a mesma coisa,
pois tudo vai se transformando em outras coisas. Quando eu digo que as coisas são, ou que algo é, estou fazendo uma afirmação utilizando-me do verbo ser. Mas também estou falando acerca do ser das coisas e de suas essências. Quando Parmênides afirma que as coisas são, ele está querendo dizer que as coisas têm um ser, ou uma essência, que não muda, pois ela é sempre a mesma coisa. Já Heráclito diz que nada é. Neste caso, ele está querendo dizer que as coisas não têm um ser, nenhuma essência, pois elas estão sempre se tornando outras coisas, a ponto de não poder ser sempre aquilo que são. Parece confuso, mas se você não pegou direito a ideia, retorne um pouco o vídeo e ouça com mais atenção que as coisas vão se encaixar. De novo, para Heráclito, que viveu na Grécia 500 anos antes de Cristo, as coisas ou já foram no passado, ou serão no futuro, mas nunca podem ser no presente, porque no mesmo instante em que uma coisa é, essa mesma coisa deixou de ser, pois o tempo não para de passar. É por isso que Heráclito diz que nada é, ou seja, as coisas ou foram ou serão, mas nunca são. Parmênides acredita exatamente no oposto do que diz Heráclito. Para este pensador, que vai inaugurar o idealismo, como já dissemos, todas as coisas são, desde sempre, as mesmas coisas, porque suas essências são imutáveis. Tudo é. Mas como fazer com a impressão de que tudo muda o tempo todo no mundo? Para Parmênides, as mudanças são meras ilusões dos sentidos. Por outro lado, a mente que opera por meio de pensamentos e raciocínios seria capaz de capturar o ser das coisas. Bem, mas qual é a consequência de se pensar como Parmênides ou como Heráclito? Se pensarmos como Parmênides, temos que crer que existe uma realidade submersa às impressões sensoriais que é eterna, porque é imutável e sempre a mesma. Se pensarmos como Heráclito, temos que crer que a realidade existente está sempre em mutação, como indicam os sentidos e os pensamentos de quem concorda com a eterna mudança das coisas, porque nada permanece como é e tudo está sempre vindo a ser em devir. Com isso, podemos dizer que Parmênides inaugura um pensamento conservador, que acredita na eternidade imutável das coisas, portanto, que tudo se conserva como é. Quem pensa como Heráclito pode ser considerado um progressista, porque acredita que tudo está em constante transformação, sendo que impedir a mudança seria agir contra a própria natureza das coisas. E como poderíamos interpretar a questão da arte segundo esses dois pensadores? Bem, a arte mais próxima de Parmênides seria aquela que obedece a padrões, conceitos, medidas, cânones, que são elaborados pelos pensadores para normatizar aquilo que deve ser ou não ser uma obra de arte. A arte mais próxima do pensamento de Heráclito seria aquela que abraça e acolhe as mudanças inconstantes e todas as propostas que podem surgir da criatividade dos artistas. Todo mundo sabe que Platão foi discípulo de Sócrates, mas poucos se lembram que Platão também foi discípulo de Parmênides e Pitágoras. Nesse caso, devemos esperar que Platão vai promover a ideia de seus mestres acerca da natureza do mundo, como sendo imutável e substancial. Isto é, para Platão, a verdade das coisas está por detrás das impressões que os sentidos capturam das superfícies. Para Platão, o conhecimento sensível, isto é, a estética, não é confiável, porque depende do falso juízo produzido pelos sentidos físicos que enganam as pessoas, iludindo-as por meio de imagens, sons, movimentos, tato, paladar e olfato. Para Platão, só a mente treinada no raciocínio lógico pode alcançar a verdade sobre o mundo na forma de representações verbais e matemáticas. Para Platão, somente as palavras e os números podem representar corretamente o verdadeiro mundo das ideias, onde vivem os conceitos, as formas puras e eternas que emprestam seus formatos às coisas efêmeras deste mundo em que vivemos. Para Platão, o conhecimento humano provinha da melhor imitação da realidade, que em grego se chama mimesis.
A mímese platônica só serve, no entanto, para palavras e números, que são capazes de imitar as ideias, os conceitos, as essências. Para Platão, os artistas, como pintores, dramaturgos, músicos, escultores, são imitadores de coisas erradas. Melhor dizendo, Platão considera que imitar corpos humanos, sons da natureza, rios, montanhas, animais, como fazem os músicos, pintores, atores, significa imitar coisas erradas, porque se alguém pinta um cavalo, está imitando o cavalo que vive neste mundo, que por sua vez já é cópia do cavalo ideal que existe em estado de perfeição no mundo das formas eternas. Desse modo, para Platão, os artistas estão duplamente errados, pois imitam a imagem de cópias das formas eternas. Foi por isso que no livro 10 de seu tratado sobre a República, Platão expulsa da cidade os artistas, acusando-os de criadores de ilusões. Para Platão, somente as palavras e os números, por serem signos abstratos que representam ideias, são as únicas imitações legítimas da realidade ideal que determina este mundo efêmero no qual vivemos. A beleza, para Platão, é o produto da junção entre a verdade e o bem. A verdade se alcança a partir dos conceitos verbais e matemáticos, conduzindo a humanidade para o bem maior. Quando a verdade se une ao bem, produz então a beleza. Entendamos bem isso. Para Platão, a beleza não precisa da arte para existir, pois ela existe como tal no reino ideal da verdade, quando participa da construção do bem por meio da ideia. Aqui surge, então, a raiz e o fundamento do que ficou conhecido mais tarde por idealismo ocidental e também por metafísica. O conceito que Platão faz da mimesis depende da utilização de palavras e números. Mas como estamos falando de filosofia e estética, deixemos os números um pouco de lado e falemos mais a respeito do status da palavra para os pensadores. Como vimos em segmentos anteriores, da mesma forma como os judaico-cristãos, também entre os gregos a palavra ganha um status privilegiado. E Platão não deixa por menos ao afirmar que as palavras dão nome aos pensamentos sobre as coisas, mas não nomeiam as coisas diretamente. Para Platão, o vínculo da palavra humana é com o mundo ideal, que mais para frente ganhará o apelido de mundo metafísico. Então, até para os gregos daquela época, a palavra humana tinha vínculos com mundos superiores, pois seria a fonte de comunicação com os deuses. Neste mundo efêmero e movediço em que vivemos, o único caminho para conhecer a verdade e sair da caverna de Platão é formado pelas palavras, em discursos que revelam a verdade, que por sua vez é a tradução das ideias eternas que residem noutro mundo, para onde, segundo Platão, deveremos retornar após a morte. As coisas que existem neste mundo são efêmeras e passageiras, como afirmou Heráclito. Mas, como recomendou Parmênides, Platão reserva a eternidade das essências para o mundo verdadeiramente real que existe noutro lugar, longe daqui. Note que Platão tentou resolver o dilema inaugurado por Parmênides e Heráclito, fundindo as duas noções de realidade. O mundo em que vivemos seria heraclitiano, na medida em que está sempre mudando, enquanto que o mundo verdadeiro seria aquele pensado por Parmênides, eterno, fixo, imutável e exato. Como podemos observar no slide, Platão entende que as coisas existentes neste mundo em que vivemos são meros reflexos imperfeitos de suas essências universais que existem no mundo real das formas ideais. Por exemplo, a cadeira existente neste mundo é um particular, que ganhou sua forma inspirada na ideia eterna de cadeira que existe no mundo metafísico. Para Platão, somente os humanos podem fazer essa ligação entre entes e seres, ou seja, entre o particular efêmero e o universal eterno, porque nós, humanos, fazemos uso das palavras e dos números. Para nossa sorte, surge no horizonte do pensamento grego o nome de Aristóteles, que veio para amenizar o radicalismo de seu mestre, Platão.
Aristóteles vai recusar a existência de outro mundo atrás deste mundo em que vivemos, negando aquilo que Platão acreditava ser o lugar da verdade e da realidade. Para Aristóteles, as palavras e os números não são ligações entre os humanos e os planos divinos da verdade e da realidade. Palavras e números, para Aristóteles, são símbolos de ideias humanas, que servem para representar tanto as coisas como as ideias que os humanos fazem a respeito do único mundo em que vivemos. Aristóteles também resgata os artistas de seu exílio imposto por Platão. Para tanto, escreve um livro chamado Arte Poética, em que descreve e conceitua os resultados cognitivos da arte, explicando a importância das obras de arte para o conhecimento do mundo e da humanidade. Em primeiro lugar, Aristóteles liberta a mimesis das exigências que foram impostas por Platão, entendendo que a mimesis não é exatamente uma imitação da natureza, mas uma forma de compreender o mundo a partir de sua imagem, seus movimentos e suas relações. Diferentemente da mimesis platônica, a mimesis aristotélica está ligada à tecne e à physis, ou seja, mantém vínculos entre a técnica do artista e suas criações baseadas na realidade. Em Aristóteles, a mimesis passa a ter uma importância positiva. Em seu livro Arte Poética, Aristóteles descreve os mecanismos da mimesis teatral, afirma com entusiasmo os efeitos da catarse gerados pela imitação dos sentimentos humanos, teatralizados pelas tragédias, epopeias e comédias. Segundo Aristóteles, a arte é tremendamente importante para a vida humana, devido sua forma de ensinar por meio da catarse, que é uma espécie de purificação dos sentimentos, a partir do testemunho de uma representação artística, cujo impacto transforma o fruidor e abre novas perspectivas para os que apreciam a obra, auxiliando as pessoas na superação dos seus infortúnios. Infelizmente, o pensamento, as ideias e os textos de Aristóteles ficaram desconhecidos e desapareceram por muitos séculos, até a Baixa Idade Média, quando foram resgatados por estudiosos italianos, sendo traduzidos do árabe para o latim. Nos primeiros 8 séculos desta era, os pensadores cristãos que participaram da patrística utilizaram-se do neoplatonismo para dar um verniz de racionalidade aos dogmas cristãos, inclusive trazendo de Platão a ideia de alma que não estava bem compreendida nos evangelhos. Portanto, aquela radicalidade platônica contra o mundo movediço e efêmero em que vivemos é reciclada pelo cristianismo, transformando o mundo em um vale de lágrimas, de onde purgamos nossos pecados até sermos salvos e ganharmos o paraíso, na mesma linha de pensamento platônico de quem se salva da ignorância saindo da caverna depois de ver a luz do verdadeiro conhecimento. Como os textos de Aristóteles eram desconhecidos da maior parte da Idade Média, Platão pontificou sozinho por muitos séculos, sedimentando o pensamento idealista, agora aliado ao pensamento místico da religião cristã. Desse modo, a noção de arte defendida pelos pensadores da Idade Média, como Santo Agostinho e Tomás de Aquino, vão se assemelhar muito com o que Platão pensava a respeito dos artistas. Em seu famoso livro Confissões, Agostinho chega a confessar seu gosto pelas artes musicais, mas em seguida se autocondena pelo prazer que a música lhe proporciona, fazendo lembrar que a carne, isto é, o corpo humano, precisa de penitência, de modo que a razão jamais se submeta aos deleites que a arte proporciona aos sentidos do corpo. Para Agostinho, assim como para Platão, a arte é um perigo para a alma e um veneno que age contra a salvação dos cristãos. Quase 1000 anos depois de Agostinho, ao final da Idade Média, aparece na história do Ocidente o Doutor Angélico, título atribuído a Santo Tomás de Aquino, talvez o maior de todos os teólogos cristãos, que também disse alguma coisa sobre arte. Tomás de Aquino, que já teria entrado em contato com alguns textos de Aristóteles traduzidos do árabe, oferece-nos uma definição de beleza, diversa daquela ideia platônica. Para Tomás de Aquino, o belo é aquilo que agrada os sentidos. E os sentidos, segundo Tomás de Aquino,
são mais atraídos pela boa proporcionalidade e pelo grau de semelhança com o modelo de que foi inspirado. Este conceito de beleza é reconhecível até hoje, especialmente pelo senso comum. Obviamente, entre os especialistas, nem sequer a questão da beleza é mais levada em conta. Mas desde os medievais até o senso comum contemporâneo, a harmonia, o ritmo, a proporção e a verossimilhança continuam sendo os principais cânones aos quais as obras de arte devem se submeter para cair no gosto popular. Depois de praticamente 1000 anos, chega o período que a história ocidental vai chamar de Renascimento, ou Renascença. E o que renasce na cultura ocidental, no momento em que a Europa começa a expandir seus impérios para a América recém-descoberta? De fato, já há alguns séculos vinha renascendo na Europa os principais traços da antiga cultura greco-romana, que fora subjugada e reprimida pela cultura cristã, que dominou o período conhecido como Idade Média. A invenção da tipografia por Johannes Gutenberg, no século XV, serviu de pá de cal cultural contra o feudalismo e a Idade Média, na medida em que permitiu que qualquer artista, intelectual, cientista, filósofo, pensador, político e curiosos inovadores pudessem publicar seus livros a preços acessíveis a uma população crescentemente urbanizada e alfabetizada, especialmente nos países da Reforma Protestante, que tinham aprendido a ler por conta da necessidade de estudar a Bíblia. Já de há muito, pensadores, artistas e inovadores de quaisquer matizes vinham produzindo novas ideias acerca do mundo e dos humanos, que eram radicalmente diferentes daquelas defendidas pelas autoridades da Idade Média. A Renascença quebra a ordem medieval e passa a produzir todos os períodos históricos que vão se sucedendo a partir do que ficou conhecido como Era Moderna. Giorgio Vasari, talvez o criador do termo Renascimento, escreve em seu livro, publicado em 1550, que o que ele entendia que estava acontecendo em seu tempo era uma espécie de renascimento da arte e do pensamento que floresceram no período greco-romano da história ocidental. Tanto a arte como a ciência e o pensamento organizado estavam deixando de colocar Deus como baliza central do conhecimento sobre o mundo e o homem, para dar mais importância ao pensamento e à obra humana, reinaugurando o humanismo que fora comum entre os gregos e romanos antes do advento do cristianismo. Uma nova forma de antropocentrismo superava o teocentrismo medieval e passava a produzir uma nova história, uma nova cultura e uma nova arte. Pode parecer óbvio para nós, habitantes do século XXI, a ideia e a aplicação da perspectiva linear, tanto nos desenhos, nas esculturas, pinturas, como automaticamente nas fotografias. Porém, quando Filippo de Brunelleschi apresenta ao mundo sua técnica para representar 3 dimensões da realidade numa superfície de 2 dimensões, a capacidade humana de representar o mundo por meio de signos ganha um poderoso instrumento que vai elevar a imagem novamente ao status de produtores de conhecimento. Isso não é pouca coisa, porque vai dar mais argumento para aqueles que acreditam que a ordem natural está em tudo, não sendo necessária a mão divina do Criador para sustentar a realidade do universo. No século XVIII, em plena vigência do iluminismo literário e filosófico, aparece na cena do pensamento organizado o nome de Alexander Baumgarten, o criador da palavra estética. Com Baumgarten, tem início a primeira grande tentativa de transformar a estética numa disciplina científica autônoma, responsável pelos estudos acerca do conhecimento sensível, perceptível, experimental e artístico. Utilizando-se dos termos e conceitos comuns à sua época, Baumgarten vai dividir a razão em 2 faculdades diferentes, porém complementares: a faculdade superior da lógica e a faculdade inferior da percepção. De fato, o que Baumgarten propõe à época hoje é conhecido como conhecimento implícito e conhecimento explícito, já visto em outros segmentos. Em pleno século XVIII, em que vige o racionalismo mais exacerbado,
Baumgarten desafia seu tempo, expondo sua ideia de cognoscência humana, formada de duas vertentes equidistantes, porém complementares e porosas entre si. Mas, infelizmente, o que ocorre com o trabalho de Baumgarten acerca da estética se parece com aquela noção de que existem ideias que nascem fora de seu tempo, tornando bem difícil sua sobrevivência quando praticamente ninguém reconhece como algo novo. A estética de Baumgarten praticamente desaparece para dar lugar à estética de Kant e de Hegel. Immanuel Kant é um desses filósofos sintetizadores, como foi Platão, que juntou os pensamentos de Parmênides e Heráclito para realizar uma síntese platônica que ganhou a adesão de bilhões de pensadores ao longo da história ocidental. Kant também vai fazer com maestria e extremo zelo técnico a sua síntese entre o racionalismo cartesiano e o pragmatismo inglês, sobretudo de Hume e Locke. É por isso que temos em Kant uma razão pura, herdada das influências cartesianas, e uma razão prática, proveniente das ideias de Hume e Locke. Mas disse-nos Kant também que a arte, como uma produção estética, não pertence nem ao reino da razão pura, nem se encontra no reino da razão prática, sendo constituída de outra natureza cognitiva. Para Kant, existem dois tipos de juízos. Um deles é o juízo subjetivo e particular, enquanto o outro é o objetivo e universal. Os juízos subjetivos e particulares estão mais próximos da estética e da arte, enquanto os juízos objetivos e universais são mais próximos da lógica e da racionalidade. Embora não haja uma fronteira insuperável entre eles, pois, às vezes, um juízo subjetivo pode coincidir com o juízo universal, caso a pessoa tome como sua opinião a razão pura. Esses dois tipos de juízos oferecem à arte um lugar legítimo no concerto do conhecimento humano, pois, se antes a arte era considerada um saber menor, com Kant, a arte vai fazer parte do contexto do conhecimento humano. Kant ainda reafirma para a arte o mesmo status que ele dera à razão. Com uma de suas mais famosas frases, ele diz: "O pensamento sem a sensação é vazio, e a sensação sem o pensamento é cega. Somente juntos, o entendimento e a sensibilidade podem fornecer o válido conhecimento objetivo das coisas." Se Baumgarten e Kant, a seus próprios modos, elevaram a estética à condição de conhecimento legítimo e autônomo, Georg Wilhelm Friedrich Hegel leva de volta a estética para os braços de Platão, retirando da arte o status que havia conseguido até ali. O pensamento de Hegel a respeito da arte retoma quase completamente as ideias platônicas sobre o perigo e a desnecessidade da arte. Como um bom platônico, Hegel começa por devolver à ideia de beleza artística seu antigo status superior à beleza natural, porque para ele, a arte empreendida pelo espírito humano é mais sublime do que a beleza natural. Desse modo, como platônico, Hegel empresta ao ser humano a exclusividade de se relacionar com o espírito absoluto, conceito hegeliano que pode ser comparado ao mundo das formas eternas de Platão. Hegel apresenta seu conceito de espírito, que anima tanto o mundo como a história do homem e o próprio universo. A ideia de espírito absoluto pode se comparar a uma espécie de Deus ex machina, ou seja, uma força essencial e cognoscente que conduz o mundo e a história do homem rumo à sua conclusão, tempo em que o espírito humano se tornará igual ao mundo, ou, se quiserem, o mundo tornar-se-á o próprio espírito absoluto, findando com a história do homem. Essas elucubrações hegelianas vão ter sérias consequências para o mundo da arte. Como um bom platônico, Hegel também acredita que a beleza não é propriedade da arte, mas uma condição que se estabelece quando a verdade é realizada e o bem é consumado. Nesse sentido, para Hegel, assim como para Platão, a beleza deixa de ser atributo das obras de arte e se torna um valor abstrato, que se compõe com a verdade e o bem, tornando as obras de arte totalmente desnecessárias, caso seu objetivo seja produzir beleza. Por isso, Hegel é um dos pensadores ocidentais que prescreve o fim da arte. Para Hegel,
A arte chega ao fim quando a beleza puder ser identificada na construção da verdade e no advento do bem. Aqui também, para Hegel, significa o fim da história do homem. Em seu livro sobre estética, Hegel afirma que o belo ideal provém da harmonia perfeita entre a forma e o conteúdo. De fato, este pensador alemão está nos dizendo que a beleza surge quando uma interpretação lógico-racional encontra a exata expressão sensível de sua manifestação. Mas isso é simplesmente impossível, porque a relação sígnica entre a forma e o conteúdo sempre será conflitante, na medida em que a forma nunca está vinculada ao conteúdo, pois o conteúdo é só uma ideia convencionada que aparece na memória toda vez que nossos sentidos acionam a forma que o significa. Em outras palavras, forma e conteúdo criam um signo, que é um componente das linguagens que foram criadas pelos humanos para representar ideias, coisas e eventos dos mundos e dos próprios homens, para que possamos nos comunicar. Não existe forma perfeita, nem conteúdo que seja completo. Todas as formas são precárias, e todo o conteúdo é criação individual de quem lê o signo. As ideias de Hegel, um dos grandes nomes do idealismo alemão, podem ser consideradas um retrocesso no que se refere à estética, especialmente quando ele afirma que o objetivo final da obra de arte é revelar a verdade, transformando a arte em um utensílio didático a serviço do verbo e do número. Após o retorno hegeliano a Platão, a arte e a estética têm novo alento com os textos de Friedrich Nietzsche. Nietzsche, embora não tenha escrito nenhum tratado exaustivo sobre estética, distribuiu seu pensamento estético ao longo de toda sua obra, sempre trazendo a arte e a estética junto de suas ponderações acerca de todos os temas de que tratou. Descompromissado com o cientificismo de sua época, Nietzsche poetizou a origem da criatividade artística, lançando mão de dois princípios naturais, aos quais deu os nomes de Apolo e Dionísio. O princípio estético apolíneo, segundo Nietzsche, está mais voltado aos sublimes pensamentos, cuja superioridade produz obras de caráter universal que se tornam balizas das condições humanas neste mundo. O princípio dionisíaco, por sua vez, provém do humus mais profundo da terra, origem e destino das pulsões humanas mais aguerridas, que emergem como vontade de poder, espargindo suas energias genésicas e sensuais sobre os corpos, arrastando as pessoas para fora dos domínios do logos e da razão. Situação em que o artista é entusiasmado por esse Deus, e desse sobrevivimento saboroso vem à luz a obra de arte. Nietzsche não tenta resolver o mistério da criação artística, nem racionalizar sobre as partes da mente que definem a estética e a lógica. Este pensador alemão prefere nos dar uma imagem do que ele mesmo pensa acerca da arte, uma metáfora na forma de deuses agindo sobre o destino do artista. O que deseja Nietzsche é nos prevenir da estética consciente, da estética racionalista que entende a arte como uma atividade regrada por cânones, pensados filosoficamente, sem os quais a obra não teria direito ao status de arte. Nietzsche deseja que nos lancemos sem medo aos mistérios da criação artística e abandonemos a tutela da razão e da lógica para adentrar o reino da estética, aonde vigora a entropia dos sinais, aonde não há lei nem ordem, onde tudo é em cima e embaixo, onde tudo é feio e belo, justo e injusto, bom e mal ao mesmo tempo. Nietzsche não se importa com as tentativas da razão e da lógica de amealhar para o seu lado o conceito de beleza. Nietzsche pensa que a arte também deve revelar a feiura, a má formação, a desarmonia e a desproporção, porque a arte, para Nietzsche, deve desestruturar o olhar, o ouvido e todos os sentidos, de modo que, pelo estranhamento, todo fruidor da obra de arte invoque seus próprios sentimentos, trazendo-os à tona após livrar a libido da consciência e da moral dos escravos.